Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Versículo de número 13. 1 Samuel 16, 13, que diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esta palavra é uma palavra tremenda. Esta palavra é uma palavra maravilhosa, porque tudo começa quando Deus rejeita o primeiro rei de Israel, Saul. Tudo começa quando Deus chama Samuel e diz: Samuel, sai da tua casa, vai até a casa de Jessé, vai até Belém, deixa de ter dó de Saul, porque eu tenho rejeitado. E Samuel desceu, porque Deus tinha dito que dentre os seus filhos havia provido de um rei. E Samuel desceu e foi. A princípio, Samuel teve alguma conversa com Deus a respeito da sua ida, como ele iria e como ele chegaria até a casa. Porque se certamente o rei de Israel soubesse, Saul soubesse, que ele foi para levantar outro rei, ele iria ser exterminado, assassinado. E todos nós conhecemos como era o temperamento do rei Saul. Então Samuel, quando chegou na casa de Jessé, Samuel convidou eles para oferecer sacrifício. E ali teve aquele jogo de cintura e chegou até a casa. E Samuel ficou à mesa. Foi aquela expectativa, porque a chegada de Samuel em uma casa, meu amigo, não era uma coisa comum. Samuel nunca saiu da sua casa para ir conversar, conversa fiada, para ir falar da vida dos outros. Samuel sempre que saía de Ramá, da sua casa, para ir na casa de alguém, era para derramar o óleo na cabeça, era para ungir, assim como ele fez com Saul. O primeiro rei de Israel foi ungido por Samuel. Não onde eu quero chegar. Irmãos, aqui no versículo que eu li, versículo 13, diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Porque Samuel tinha chegado diante da casa de Jessé. Jessé tinha oito filhos. A Bíblia diz que quando Samuel chegou lá, que deu a notícia do que ele foi fazer, ele fez com que Jessé passasse todos os seus 7 filhos diante da sua presença, porque Deus tinha escolhido um. E a Bíblia diz que depois que passou todos os filhos, assim como Eliabe, homem forte, valente, valoroso, passou, Samuel olhou para ele e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E na mesma hora Deus fala no coração de Samuel: Samuel, eu não vejo como ver o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, olho para o coração do homem, não é este que eu tenho escolhido. E diante dele passou Abinadab, também não foi o escolhido de Deus. E diante dele também passou a Samar, e também não era o escolhido de Deus. Eu posso ver neste momento os filhos de Jessé, todos eles inflamados, indagando, dizendo: será se eu não tenho porte de um rei? Será se eu não tenho capacidade de tomar posse daquilo que Deus enviou o profeta para fazer? Será se eu não me vesti no perfil de um rei? Será se eu não tenho as características de um rei? Alguma coisa tem dado errado. Eu posso imaginar o pensamento daqueles
7 filhos de Jessé, escolhidos de antemão pelos seus pais para passar diante do profeta Samuel. Só que nenhum deles Samuel escolheu a ponto de chegar diante do seu pai Jessé e falar para ele: será se não tem mais um? Acabou todos os filhos. E neste momento ele diz: não, ainda tem um. Só que tem um porém. Ele está por detrás da malhada. Ele está olhando as ovelhas no pasto. Ou seja, e Samuel, quando ouviu isto, o seu coração se alegrou e o Espírito Santo de Deus já começou a falar no seu coração. Porque Israel precisava de um rei. Israel estava vivendo um tempo de crise, um tempo de guerra, e um rei teria que ser levantado para abater as influências que estava para se levantar. Um rei precisava ser levantado para fazer a vontade de Deus. Precisava se levantar um rei segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que quando Samuel ouviu, Samuel disse: então eu não me levantarei ou me assentarei na mesa enquanto este um não chegar diante da minha presença. E eu já quero abrir parêntese para falar nesta noite, porque o tempo é curto. Meu irmão, eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida. Eu não sei como Deus tem te usado nesses últimos dias. Eu não sei se as pessoas têm aceitado aquilo que Deus tem derramado sobre o teu ministério. Eu não sei se as pessoas têm aceitado o seu chamado. Só que a mão de Deus, o dedo de Deus, foi quem te escolheu. Foi Deus quem te separou para esta missão. E o diabo não vai ficar satisfeito. É por isso que Deus escolheu os mais fracos. Porque Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. É por isso que Deus escolheu você. Porque muitas das vezes você olha para dentro de ti. Você olha para você e diz: mas eu, Senhor, por que não escolheu meu irmão? Por que não escolheu fulano, que é mais forte? O seu porte físico é mais que o meu. A sua aparência é mais que a minha. Escolheu logo a mim. Mas Deus tem escolhido você para fazer a diferença. Tome posse desta palavra nesta noite. Deus escolheu, foi você para fazer a diferença. Deus escolheu você para levar o seu nome às nações. Deus escolheu você para fazer esta obra poderosa nesta cidade que você mora, neste povoado que você mora. Deus escolheu você no meio da tua casa para te levantar como profeta das nações. Se você crê, aonde você estiver, levante sua mão para cima e creia nesta palavra. E receba nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma adiantada, porque o tempo não nos espere, para que a gravação não fique muito longa. Você sabia que quando Samuel derramou o azeite na cabeça de Davi, Davi deixou de ser visto pelos seus irmãos como uma praga da sua família? Você sabia que quando o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, os seus amigos começaram a olhar para ele com outros olhos? Porque sabia que Davi, queira ou não queira, tinha sido levantado a rei para reinar sobre sua nação, sobre sua cidade. A Bíblia diz que logo depois que Davi foi ungido na frente dos seus inimigos, porque quem tinha os irmãos daqueles não precisava de inimigo. Davi foi ungido na frente dos seus irmãos. O escritor do primeiro século, Flávio Joséfo, ele diz que quem ungiu a Davi foi os seus próprios irmãos. Samuel coloca Davi numa posição de destaque na mesa, e os seus irmãos, Abinadab, Eliabe, Samar, foi quem derrubou o óleo sobre a cabeça de Davi. Louvado seja o nome de Jesus. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Samuel chama Davi no centro da mesa e derrama aquela botija, aquele vaso de azeite sobre a sua cabeça. E daquele momento por diante, Davi começou a olhar com outros olhos para as coisas. Davi começou a ter visão.
O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu posso ver o Espírito Santo de Deus nesta noite se apoderando da tua vida. Ei, você que estava fraco. O Espírito Santo de Deus está se apoderando de você nesta noite para derrubar barreira, para derrubar gigante. Depois que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, Saul começou a ser perseguido pelo espírito maligno. E uma guerra se levantou entre os seus exércitos. E dali por diante, Davi foi usado, foi um instrumento. Davi foi mandado até a guerra e chegou lá, todos os nossos irmãos sabem o que aconteceu lá. Davi apresentou, falou para o rei, disse: rei, eu já derrubei gigante, eu já venci leão, já matei urso, por causa das minhas ovelhas. E quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o povo, o exército do Deus vivo? É em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ele. E o rei aceitou e Davi foi para a guerra e um gigante caiu por terra. Um gigante com mais de 3 metros de altura, um gigante que tinha habilidade de guerra. Davi, um simples pastor de ovelha. Então Deus está levantando o pastor nesta noite para derrubar um exército poderoso do mal. Deus está levantando um pastor nesta noite para derrubar a muralha. Deus está levantando um pastor nesta noite para derrubar gigante. Deus está levantando você, missionário, para levar o ID do Senhor além. Deus está levantando você, varão ou varoa, para levar a sua palavra adiante. Você não é fraco. O apóstolo Paulo disse: quando eu penso que estou forte, aí é que eu estou fraco. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas quando eu penso que estou fraco, o meu Deus me faz forte. Então receba esta palavra nesta noite. O gigante que tanto te afrontava já está acabando de cair por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse desta palavra, meu irmão. Tome posse desta palavra, minha irmã. Deus está no controle da situação. Você sabia que esta guerra que você se encontra, não tereis que pelejar? Porque essa guerra pertence a Deus. A Bíblia, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel capítulo 17, para nós finalizar esta gravação, versículo 47. E saberás toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Então esta peleja não tereis que pelejar. Fique com Deus.